Nova Trento News chega com a entrevista neste dia. Estou aqui ao lado do suplente de vereador Malco Tonini, que assumiu por 30 dias uma cadeira na Câmara de Vereadores, no lugar do vereador Silvio Correia, que pediu licença por 30 dias. O Malco Tonini, que é suplente, ficou durante 30 dias e destaca agora os principais trabalhos que ele realizou na Câmara de Vereadores. Malco, bom dia. Bom dia, Hércules, né? Bom dia aos ouvintes. Eu fiquei então no último mês no lugar do Silvio na Câmara, né? Durante 30 dias. Para mim foi uma experiência muito boa, porque no caso eu tive a chance de mostrar alguma coisa além daquilo que a gente propõe durante a época de campanha, né? A gente, como professor, a gente até tem, digamos assim, a responsabilidade de tratar demandas e necessidades que no caso chegam até a comunidade. A gente acaba debatendo em sala de aula, mas dentro do legislativo a coisa se torna mais intensa, né? Então, independente se o período foi curto ou não, eu analiso que foi proveitoso, até para a gente saber como é que funciona o trâmite interno da Câmara, né? Para a gente analisar as pessoas que estão representando o município, né? E para a gente conhecer como é que funciona o trâmite legal das leis e das indicações e demais situações que acontecem dentro da Câmara, né? Para a gente saber até como isso faz para chegar até, no caso, o prefeito, né? Então, como é que é feito isso? Para mim foi uma experiência única. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade na minha vida, né? Que eu também nem sei se eu vou continuar seguindo carreira política. E eu pretendi, na verdade, o meu objetivo nesses 30 dias foi justamente trazer alguma coisa de importante do que eu escutava de demanda, né? Embora eu não trabalhe em Nova Trento desde 2016, mas a gente convive aqui em Nova Trento e alguma coisa a gente vai escutando aqui, vai vendo ali, né? E as demandas de Nova Trento não são muito diferentes dos demais municípios, né? Da nossa região. Então, a minha ideia foi fazer um mandato de 30 dias propositivo. Eu fui lá para levar proposta, né? Infelizmente, a coisa não aconteceu do jeito que eu esperava. Sim. Né? Eu até queria destacar... Isso, mas antes de a gente falar de projeto, eu sei que você fez alguns projetos, até teve 2 projetos que entrou em votação nessa última sessão e não foram aprovados pela Câmara. Mas antes disso, Malco, eu sei que você fez várias indicações, né, durante esses 30 dias. Pode falar um pouquinho delas? Sim, assim, ó, a questão da indicação, o vereador ele faz e aí espera então um retorno do Poder Executivo. Eu não obtive retorno nenhum até agora, tá? Um deles, o primeiro que eu fiz, foi justamente com relação à questão da disciplina que eu leciono, que é História. Sim. Eu tinha o objetivo de valorizar o patrimônio, né? A gente sabe que tem uma lei de tombamento aqui no município, ela está meio deixada de lado. Nós temos alguns prédios tombados aqui no centro de Nova Trento, e tem aquele do Salto ali, do seu Elias Minati. E eu acho que esses prédios, por estarem ainda da maneira que estão, é porque os proprietários eles valorizam aquilo ali também, né? E para a gente contar para a gente pensar em futuro, é bom a gente saber do nosso passado, né? Então a minha indicação era que, através do Poder Executivo, a gente tivesse isenção de tributos, né, para esses proprietários, né, como por exemplo a isenção do IPTU, se ele mantivesse o patrimônio da maneira como que ele deveria ter, da maneira original, né, a parte arquitetônica. E também na mesma indicação eu comentei sobre a questão das entidades aqui do município, que são várias, né? E seria interessante que existisse alguma lei ou alguma situação que ela tirasse também os tributos com relação à manutenção dessas entidades, né? Por exemplo, questão predial, alguma coisa poderia estar sendo retirada, né? Das licenças e tal, para poder fazer funcionar, até porque essas entidades elas mantêm a nossa cultura viva e elas são filantrópicas, né? Eles não têm fim nenhum lucrativo, então seria interessante que a gente valorizasse, né, também com a questão da isenção de tributos, que seria importante para o que Nova Trento representa aqui para a nossa região, né, e para o estado de Santa Catarina, né? Nós temos um viés turístico, temos que manter isso dali, né? Não é o nosso carro-chefe da economia, mas poderá vir a ser, né? A outra indicação
que eu fiz foi relacionado à questão da educação. Eu também tem a ver com essa questão da valorização do patrimônio histórico. Eu achei interessante um projeto da professora Grace da Rocha, que veio de encontro a um outro projeto que eu participei na época que eu lecionava no 30 Res, da professora Rosiane Herbes, né? As duas fizeram projetos ligados ao turismo. Então, qual era o objetivo desses projetos enquanto educadoras? Levar, então, para essas crianças que passaram por elas, né, o conhecimento daquilo que é histórico e o que é cultural em Nova Trento, e com o objetivo de que essa cultura fosse levada adiante. A gente sabe que tem muito migrante que vem para cá, então ele também tem que conhecer o município que ele está vivendo e participar daquilo que acontece aqui, né? Então eu achei interessante, eu fiz a indicação que fosse através da Secretaria de Educação confeccionada uma cartilha, que essa cartilha fosse disponibilizada nas escolas do município, inclusive estadual, né? Porque o colégio é estadual, mas os alunos são neutrentinos como qualquer outro que estuda em qualquer escola do município. Então essa foi uma indicação que eu acho interessante. Eu espero que alguém dentro da secretaria pense que nem eu e acabe levando isso adiante, né? O Moacir já fez isso uma época quando foi secretário de Educação. O objetivo não era o mesmo, mas foi uma cartilha que foi justamente elaborada pelos próprios professores, né? Nós temos professores capacitados aqui e a gente tem que dar voz para eles. Eu tenho mais alguma coisa relacionada aqui à educação, Hércules, mas se tu quiser, a gente já podia falar sobre os projetos, né? Então as indicações foram feitas, encaminhadas ao executivo, agora fica à espera do prefeito se ele sanciona ou não essas indicações feitas pelo vereador, né? Uhum. Ok. Malco Tonini, eu sei que você fez 2 projetos. Você fez mais, mas vamos falar desses 2 que foram em votação nessa última segunda, mas não foram aprovados. Quero saber de você que projetos foram esses e como é que você viu a decisão da Câmara de Vereadores. Bom, primeiro é o seguinte, eu queria salientar que o Poder Legislativo tem força para atender demanda e criar lei específica sobre isso, certo? Infelizmente, eu encontrei poucas leis que partiram do Legislativo, pelo menos no ano 2018, eu não sei os anos anteriores porque eu não acompanhei, né? E eu propus 4 projetos de lei, tá? 2 foram em votação ontem. Eu queria falar sobre justamente o que aconteceu na sessão de ontem na Câmara, que eu acompanhei via YouTube. Até, inclusive, eu fiquei triste de saber que pouca gente acompanha o trabalho dos nossos vereadores, e aí o que acontece é que nem sempre o que o município quer é feito lá dentro, tá? Sim. Então eu acho que todo mundo deveria fazer o seu papel de cidadão, já que votou no vereador, acompanhe o trabalho dele para saber o que ele está fazendo. Porque se ele está lá e não está representando o que o município precisa, né? Se ele está lá para simplesmente jogar coisa no vento e ficar falando de uma conversa aqui, uma conversa ali, eu acho que isso não é o papel do legislador. O legislador, como o nome já diz, tem que legislar, né? Então, assim, ó, com relação às 2 leis que foram, pelo menos uma foi votada e a outra foi pedido para ser levado para uma outra situação que depois nós vamos falar, vou primeiro falar sobre a questão que é relacionada a um projeto de lei que ele determina que as vagas a serem preenchidas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na área de turismo, através de concurso público, tá? Para cargo efetivo ou temporário. Então, quando o cidadão faz o concurso, que a gente muito chama de ACT, que é contratação temporária, mas também é um concurso, mesmo sendo temporário, também passa por um processo de prova, aplicação de prova, que seja exigido tanto na categoria de nível superior e nível médio o curso de turismo completo, devidamente reconhecido. E referente à contratação de estagiário, mesmo deve estar cursando em ambos os níveis o curso de turismo. Primeira coisa, sobre o que foi mencionado ontem lá. Quando eu falo em concurso público, eu não estou falando de indicação do prefeito. O secretário e a diretora de turismo são indicações do prefeito. Não passa por concurso. Ontem teve vereador que, não sei se fez intencionalmente, mas que talvez confundir a cabeça das pessoas que estavam lá, ou que estavam ouvindo, ou que vão ouvir isso depois. Sim. Que fique bem claro. E isso está claro aqui na determinação do projeto de lei que eu encaminhei. Tá? Por que eu fiz isso?
Nós temos em Nova Trento um curso técnico de turismo no Colégio Mazola. Como eu falei antes, o colégio é estadual, mas os estudantes são neotrentinos. Eu não posso descartar a importância do curso. Esse curso é muito relevante e eu expliquei, e muita gente não escutou ou não quis escutar, que o curso ele é não só importante por causa da questão do turismo, da profissionalização da administração, mas também com relação à iniciativa privada. Quanto mais gente se interessar pelo curso, maiores as garantias que o curso será mantido na nossa cidade. Inclusive, fala do comandante Moisés no Jornal do Almoço, que eu acompanhei logo que ele tomou posse, que ele pretende dar ênfase para curso técnico. Então, nós temos uma demanda que é crescente e eu vou desprestigiar, não. Então, o poder público, eu acho que ele tem o dever de alguma forma, dar uma oportunidade exclusiva para esse curso, né? Nós estamos falando aqui em profissionalizar o turismo e o estudante que vai para o curso, ele não tem nem a oportunidade de fazer estágio dentro da área que ele está estudando no município dele. Ele vai ter que procurar alguma coisa em Balneário Camboriú, em Bombinhas, né? Então o curso existe para Nova Trento, né? Inclusive muitos alunos do curso de turismo foram meus alunos no fundamental, e quando eu estive lá visitando o curso, eu fiquei muito feliz em saber disso, tá? Crianças bem instruídas, inclusive com destaque na época que eu lecionava com eles. Mas vamos lá, votaram contra vereador Edo, vereador Tiago, vereadora Atair, vereador Carlos, vereador... Quem que eu me esqueci? Esses votaram contra. Votaram contra. E não votaram contra o meu projeto, contra mim. Votaram contra o curso do Mazola. Tá? Contra o que estava acontecendo lá no Mazola. Tá? E a vereadora Cristina. Inclusive a vereadora Cristina, ela quis... Eu não sei por que ela falou isso, mas ela quis dizer que a lei estava pedindo, exigindo o curso superior de turismo para o secretário. Vamos lá. O meu pai é o secretário de turismo. O meu pai é formado em administração. E ele tem especialização em gestão pública. Então, ele é capacitado para o cargo que ele exerce. Não só quando ele foi... Não só agora sendo secretário de turismo, mas em outras áreas que competem à gestão pública. Ele tem formação em gestão pública. Que fique bem claro aqui, vereadora Cristina. Tá. Eu acho que eu fui claro com relação à questão da lei. Votaram contra, não votaram contra mim, não votaram contra o meu partido, não votaram contra o prefeito Jean, votaram contra as crianças que estão estudando turismo no Mazola. Que fique bem claro isso. Os únicos beneficiados com essa lei seriam os alunos e o Colégio Estadual Francisco Mazola. A outra situação, que na verdade criaram uma polêmica que eu acho desnecessário, é com relação a uma alteração de uma lei que já existe desde 2010. Esse é um outro projeto? É um outro projeto, Hercos. Tá. Esse outro projeto, ele fala de alteração no texto de uma lei de 2010 que trata de proibição de uso de celular nas salas de aula das escolas da rede pública municipal. Vamos lá. O projeto em nenhum momento diz que isso é banalizado, tá? O projeto fala em alteração para uso de celular ou smartphone ou qualquer... Né? Aqui no projeto trata de celular, então eu mantive o texto, só fiz alteração, mas a alteração é para uso pedagógico. Então quem está preocupado porque escutou de fulano, beltrano, ciclano que eu estava liberando o celular, né? Na sala de aula? Eu estava banalizando a questão do uso de celular, tá errado, tá? A alteração é clara. O uso do celular é só para questão pedagógica, certo? É uma tendência isso daí. Eu não tirei a autoridade do secretário, eu não estava tentando tirar a autoridade do diretor e muito menos do professor. Na verdade, eu estava querendo, com essa lei, estou querendo porque ela não foi votada ainda, eles mandaram para o Conselho Municipal para ser analisado. Eu não sei quem compõe o Conselho Municipal. Eu espero que tenham professores que possam estar pensando no futuro, né? Porque, querendo ou não, eu não posso engessar a educação, ela tem que acompanhar a evolução do mundo, né? Então, tentaram banalizar a lei, querendo dizer que era para uso desmedido. Outra coisa, foi mencionado, né, com relação assim,
Eu queria perguntar para um professor o que eu faço se por acaso eu for usar o celular na minha aula, se ele for usar isso na aula dele e eu tiver o aluno que não tem celular. Vamos lá, eu vou responder porque eu sou professor. Então, eu estava lá na câmara, ninguém me perguntou isso. Então, onde for perguntar, mas eu sou professor e eu posso responder. O celular, se por acaso o aluno não tiver condições de ter um aparelho, isso o próprio professor vai analisar. Eu já utilizei em várias realidades. Eu já trabalhei em Major, já trabalhei em Canelinha, já trabalhei em São João, né? Trabalho em Tijucas, trabalho em Brusque, já trabalhei na região inteira. E eu já utilizei o celular em várias situações, com autorização da direção e dos pais. Porque antes de eu pedir para eles trazerem o celular, eu mandei um bilhete pedindo autorização para os pais. E a surpresa, senhores vereadores, é que a maioria assinou, tá? Eu não me lembro de um aluno ou dois, no máximo que eu recebi uma negativa da família, tá? Porque é o seguinte, nós tivemos uma eleição agora para presidente e o celular decidiu a eleição. Então por que eu não posso orientar o meu aluno a utilizar o celular? Mas vamos lá, voltando para a questão da minha aula. O que eu faria se o meu aluno não tivesse celular? Bom, o que eu fiz? Porque eu já fiz. Se a maioria não tiver, eu não vou aplicar essa aula. Se a grande maioria não tiver, ou se eu tiver, sei lá, 90% da sala... que não tem? Não, vou botar, se tiver 10% que não tem, Hércules, eu não uso a aula. Entendi. 10% já é uma quantidade grande. Lembrando que a gente tem que ter, em sala de aula, eu tenho 40 alunos. Então, se 4 deles não tiver celular, e a escola não tiver como atender esses 4 alunos com equipamento eletrônico próprio, a sala de informática, eu aborto a aula, tá? Então, ela perguntou, eu estou respondendo. Eu aborto a aula. Então, cada realidade é realidade. Então, eu não posso comparar uma aula com uma turma, talvez, do 30 Reis, com uma outra lá da Guti. A gente sabe que as realidades são diferentes. Outra coisa, foi ontem falar da questão que eu falei que as salas de informática estão sucateadas. Vamos lá, o que eu conheço? Eu não me lembro de ter falado isso, e se eu falei não foi com esse contexto que foi utilizado ontem para denegrir a alteração da lei. Eu me lembro muito bem que a última vez que eu visitei a sala de informática do Claraíba, na época a Isabel era diretora, a sala funcionava, que era uma beleza. No 30 Reis, a última vez foi quando eu dei aula lá em 2016, nós tínhamos alguns computadores estragados, que não tinha peça de reposição. O equipamento já é mais antigo, acho que de 2008, não sei se é o mesmo que teve lá que tem lá no Claraíba. Mas eu acredito que aquele número de computador que tinha lá, mais os celulares que a maioria dos alunos tem, eu poderia dar uma aula tranquilamente usando o celular. O Mazola também tem uma sala que tem bastante equipamento eletrônico e dá para atender tranquilamente uma aula. Quando eu me refiro, talvez, ao sucateamento e o descaso com relação à informática, eu não estou mentindo. Porque assim, ó, na verdade foi criada a questão da informática na sala de aula porque é uma demanda nacional e Santa Catarina não ficou atrás. Eu sou professor do estado e na verdade não existe mais professor de informática nas nossas escolas, o que é uma pena. Isso já faz uns 2 anos que o estado não contrata. O município eu acho que contrata ainda. Eu não posso ter certeza porque eu não trabalho mais no município. E se tem esse profissional seria muito importante, justamente com o professor regente, trabalhar esse tipo de situação. Em São João Batista eu trabalhei na Escola Araci até pouco tempo, eu tinha o professor David lá, porque lá tem um professor de informática, e ele faz um trabalho maravilhoso com as crianças, tá? Inclusive sem o professor regente estar junto. Ele tem capacidade de fazer várias aulas e ele explana muito bem as demandas, né? Foi trabalhado bullying, cyberbullying, foi trabalhado um monte de situações aí que envolvem a criançada, né? E meio ambiente, e ele trabalhou muito bem isso daí, funcionou direitinho. Eu acho que se eu não levar esse tipo de realidade para Nova Trento, eu estou regredindo no tempo, né? Então eu acho que os senhores deveriam analisar melhor isso aqui para que não vote contrário de novo só porque a lei partiu de mim, né? A gente tem que pensar na qualidade que a gente quer dar para a educação das nossas crianças. Então, vereador, para nós terminarmos, um projeto seu não foi aprovado, foi rejeitado, vamos falar assim, pela Câmara, e um outro ainda está sendo analisado, que é isso que você acabou de citar. É isso? Hércules, assim, ó, o projeto que na verdade era para beneficiar o curso de turismo do Mazola,
Não foi aprovado. Não foi aprovado. Desmotiva a criançada, tá? Tá. E o segundo é essa questão da alteração da lei, que abriria uma brecha, não tira a autoridade de ninguém, abre uma brecha para que se trabalhe com o celular para uso pedagógico na sala de aula, certo? E entrar em discussão, muitos já declararam voto contrário, os argumentos eu não engoli, né? Eu achei que eles foram muito pouco aprofundados, eu acho que foi muito vago, porque não adianta, eu vou andar na rua, vem alguém e fala alguma coisa para mim, tá, mas aquele cidadão é um. O município tem muito mais gente que um, né? Outra coisa, quem votou nos vereadores não foi um. Eles receberam uma quantidade razoável de votos, então eles teriam que escutar uma quantidade razoável de pessoas, né? Isso até pode ser feito pesquisa pública, né? Nós temos os meios de comunicação que podem estar vendo esse assunto e revendo essa situação, certo? A lei que proíbe continuaria. O que abriria era uma brecha para que o professor, com autorização dos pais, em um determinado momento, pudesse programar aulas relacionadas com o celular, né? Até para essas crianças ter, com o tempo, elas acabar aprendendo que aquilo ali é uma ferramenta importante que elas podem usar para aprender, né? O projeto em relação ao curso do turismo, ele foi rejeitado por alguns vereadores e não todos. Sim, foram 5 vereadores. Vou de novo citar o nome. Votou contra o curso do Colégio Mazola. Vereador Edo, vereador Tiago, vereador Carlos, vereadora Cristina e o vereador Tiago, tá? Certo. O Edson se absteve e o vereador Quaiato e o vereador Silvio votaram a favor. E a presidente não vota nesse caso? Não vota porque ela espera, no caso, se dá empate. Se dá empate. Ok. Malco, obrigado pela sua presença. Nós vamos procurar os demais vereadores que votaram contra o projeto para que eles também possam se explicar o porquê votaram contra ao projeto do então vereador Malco Tonini, que é suplente, ficou por 30 dias na Câmara de Vereadores. Nas próximas semanas, nós vamos voltar a conversar com o Malco Tonini, porque ele tem mais 2 projetos ainda que serão analisados e vão entrar em votação na Câmara de Vereadores. Isso para as próximas semanas. Obrigado, Malco. Um ótimo dia para você. Obrigado, Hércules, né? A gente aproveita então aqui a imprensa para poder estar explicando melhor para as pessoas o objetivo do meu trabalho. Eu sei que foi curto, né? Mas eu tentei fazer da maneira mais intensa que foi possível para mim e trazer situações que eu achei que eram mais simples de ser resolvida ali internamente, podia ter sido conversado comigo. Sim. E esperar então eu sair para poder estar falando alguma coisa que poderia ser conversado comigo, porque eu sempre fui a favor do diálogo. Eu não gosto de bater de frente com ninguém, né? Eu só citei o nome aqui de alguns vereadores porque é questão de votos, isso aí é uma coisa que qualquer um pode lá comprovar. Sim. Né? Não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, só que na situação que compete ali, eu achei que foi um pouco tendenciosa, não por todos, porque tem alguns ali que talvez é aquilo mesmo que pensa, que poderia ter sido evitada, né? Eu não estava ali para representar A ou B, eu estava ali para levar a demanda e aquilo que eu achava importante ser discutido no município de Nova Trento. Obrigado, Malco. Esse é Malco Tonini, suplente de vereador que por 30 dias esteve à frente de uma cadeira na Câmara de Vereadores. Fique conosco, podemos voltar a qualquer instante. Nova Trento News aconteceu, virou notícia.